Olha aqui. Temos uma coisa importantíssima. Importantíssima. Eu publiquei já um texto na minha coluna no UOL e trago aqui a questão para vocês. Mandei um vídeo aí que nós vamos ver, né? A sexta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, trancou uma ação. Trancar uma ação significa, na prática, extinguir a ação. Né? Apenas que como não há a absolvição do acusado, porque o processo é interrompido por várias falhas que possa ter, né, que possam ter lá, então você pode, eventualmente, pedir abertura de uma outra ação. Mas está trancada, acabou a ação. Aquela ação está extinta. Trancou uma ação penal contra o Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, agora ele está no PSD, por 3-2. Uma ação penal que diz respeito a obras dos Jogos Olímpicos de 2016 e as acusações se referem, meninos, a 2014. A acusação. Eduardo Paes teria atuado para fazer com que a Queiroz Galvão, uma construtora que não tinha devida certificação para participar das obras, integrasse ali um consórcio com a OAS para tocar as obras. E aí isso teria sido irregular. Alguma acusação de que ele recebeu algum benefício pessoal com isso? Não, mas apenas ele teria atuado de forma irregular para que a construtora participasse. A ação está trancada, acabou, está extinta aquela ação. Se o Ministério Público comparecer com evidências, provas, uma outra ação penal pode surgir. Essa está trancada, está extinta, acabou. E eu quero ler, eu quero que vocês ouçam, né, e quem sugeriu o trancamento foi o próprio Sebastião Reis, que é o relator, né? E eu quero que vocês ouçam o voto, botar no ar, do ministro Antônio Saldanha. Vai entrar no ar daqui a pouco. É muito importante porque nós estamos vivendo, aí um ex-juiz que se candidata à presidência da República, que agora quer a faixa de presidente no peito, e que lembra aquilo que eu chamo no texto a era do terror jurídico no Brasil, de que ele foi a expressão máxima. Já fazendo política, usava a toga para fazer política. Mas ele tinha outros que seguiam a sua trilha. Um outro que ficou notório pelas suas decisões polêmicas foi o juiz Marcelo Bretas, ainda juiz. Eu faço questão de colocar o vídeo no ar, o áudio no ar, e aí eu explico algumas referências que estão ali. Prestem atenção que o ministro diz, olha aqui, nós não temos nada a não ser a palavra do delator. O Ministério Público não apresentou as provas. E aí ele lembra, e eu lembro, diz o ministro, que Eduardo Paes foi prejudicado numa eleição que ele liderava, numa disputa eleitoral que ele liderava, porque um juiz resolveu tornar pública uma acusação de uma testemunha, e eu vou lembrar algumas coisas aqui, e o juiz que fez isso era amigo de um juiz que disputava a eleição e que acabou ganhando. Ele está se referindo ao Wilson Witzel. E o juiz era o Marcelo Bretas. Coloque no ar o vídeo, vai. O ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele já foi visivelmente prejudicado na eleição antecedente, em que ele estava à frente em todas as pesquisas, e houve uma investigação que foi amplamente divulgada e que
acabou por favorecer um determinado juiz que era amigo pessoal do juiz que presidiu essa investigação. E depois, essa investigação foi simplesmente arquivada. Então, eu fico muito temeroso de nós estarmos servindo de suporte a esse tipo de situação. E, repito, a materialidade desse documento, a documentação toda que foi trazida, cheguei a analisar, ela diz respeito a um possível favorecimento ou uma possível inserção indevida de uma outra construtora que não tinha o certificado. Isso, a materialidade, mas a autoria foi o prefeito que assim obrou, foi o paciente que assim solicitou, deliberou. Eu vejo uma troca de mensagem. O delator com um terceiro das suas relações. E nada mais. Não houve apuração. Então, por conta dessas considerações, senhora presidente, eu vou acompanhar o relator no sentido de trancar. Essa denúncia outra pode ser feita. O Ministério Público pode apurar, faz o cotejamento dessa mensagem, ouve o paciente, e aí sim faz uma denúncia com o mínimo de substrato probatório para justificar a justa causa na persecução. E é assim que eu voto, presidente. Entenderam? Sabe o que havia contra o Paes? A palavra do delator. Nem a palavra, uma troca de mensagem cidade do Rio de Janeiro com alguém de suas relações. E depois o Ministério Público não apresentou prova nenhuma. E mesmo assim, o prefeito se tornou réu. Ou agora prefeito. E aí ele lembra o caso ocorrido em 2018. No dia 4 de outubro de 2018, 3 dias antes da eleição, o Marcelo Bretas divulgou um depoimento de Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro, dizendo, corrupto confesso, dizendo que o prefeito sabia de tudo, sim, sempre soube. Atenção, queridos, esse Alexandre Pinto já tinha dado 3 outros depoimentos negando que Paes tivesse qualquer participação nos rolos dele. Sim, porque é possível haver um secretário corrupto, um ministro corrupto, sem que o presidente saiba. Isso é possível. 3 depoimentos ele disse não, ele não sabia. No 4º ele disse, ele sabia. A imprensa transcreveu a conversa, vocês encontram, de Bretas com esse Alexandre Pinto. Se refestelou, assim, a bomba contra Eduardo Paes. Eduardo Paes liderava as pesquisas com folga, teve uma queda importante e acabou perdendo a eleição para o Wilson Witzel no segundo turno. As consequências depois vocês sabem. Não é? Atenção, no que é que deu aquela acusação do Alexandre Pinto? Em nada, foi arquivado, acabou, não tem nada, não tinha prova, não tem nada, zero. Então nós temos 2 coisas importantes aqui, exemplos da era do terror jurídico. Uma ação da qual o Paes se livrou, finalmente, porque, diz o ministro, só tem a palavra do delator, palavra de delator. Palavra de delator não é prova, é meio de obtenção de prova. Lembre-se que o delator fez um acordo, ele está sendo beneficiado por esse acordo. Uma das condições para ele ser beneficiado pelo acordo é ele entregar pessoas. Se bastar a palavra dele... A gente está cansado, tem seriados americanos o tempo todo. Se alguém chega diante de um juiz dizendo que tem uma delação, nos Estados Unidos as regras são um pouco outras, as delações são até mais ligeiras, mas você tem que ter a prova. Se você chegar diante do juiz sem a prova, a mera palavra, sabe quem é punido? É o promotor. É o promotor. Então não tinha nada, tinha a palavra do delator, uma troca de mensagem, sem prova nenhuma. Aí diz o ministro Saldanha, Antônio Saldanha Pinheiro, nós do tribunal não podemos servir de instrumento para esse tipo de coisa, de luta política. E aí lembrou o que é que o Bretas fez 3 dias antes da eleição, divulgando tal depoimento.
interferindo, obviamente, na eleição. Dias depois aparece ele com o Witzel de mãos dadas dentro de um avião. Hoje estão rompidos. O Bretas continua bolsonarista e o Witzel, como você sabe, foi moído pela máquina de destruir reputações do Bolsonaro. Hã? Mas, Bob Furuia, valeu bem, foi só o Bretas que fez isso? O que é que Sérgio Moro, agora candidato à presidência da República, fez no dia 1º de outubro, a 6 dias da eleição? Divulgou trechos selecionados da delação premiada de Antônio Palocci, que nem foi feito com o Ministério Público, que não via idoneidade na delação, foi feito com a Polícia Federal. Divulgou trechos da delação, que obviamente a condição para o Palocci fazer a delação, que tinha sido recusada até pelo Ministério Público, era pegar PT, pegar Lula, etc. Há 6 dias da eleição. Uma das coisas mais vergonhosas da história do judiciário brasileiro. Não, ele não se limitou a mandar prender aquele que podia concorrer com Jair Bolsonaro. Numa sentença onde não há prova, até agora ninguém me apresentou, não apresenta, porque ninguém... Não apresenta porque não existe. O Moro, aliás, admite que não existem embargos de declaração. Prova da denúncia. Ilações tem um monte. 7 meses depois que ele mandou prender, ele vira ministro, ele aceita o cargo de ministro da Justiça. E 1 mês depois dele ter divulgado a delação do Palocci, ele aceita o cargo de ministro da Justiça. Era do terror jurídico. Hã? Aí vem alguns hipócritas, porque hipócritas são, e eu vou escrever a respeito, mas não tenho dúvida, com mais detalhe. Oh, vejam o que o Lula falou da Nicarágua. Sabe o que o Lula falou da Nicarágua? Falou zerda. Um absurdo, uma barbaridade, uma tolice, uma burrice. Contraproducente, aliás. Daniel Ortega é um ditador. Sim. Só que, com a devida vênia, eu posso falar isso e não sou hipócrita ao falar. Porque eu não aceito nem a ditadura da Nicarágua e nem aceito comportamentos ditatoriais de juízes no Brasil. Nunca aceitei. Nunca aceitei. É absolutamente inaceitável que numa ditadura se prenda sem prova, se prendam adversários. Como faz Daniel Ortega, e o Lula pisa no tomate e cai com o traseiro no chão ao tentar justificar aquela barbaridade. Mas é absolutamente inaceitável que numa democracia como a brasileira, juízes interfiram na eleição, como aconteceu. E se faltasse prova de que era uma interferência organizada, está aí Sérgio Moro agora candidato. Tendo, infelizmente, parte considerável da imprensa como esbirro. Não é? Aliás, saiu até uma pesquisa engraçada dizendo que sem Bolsonaro e sem Lula, o Moro lidera. Eu até fiz um tweet dizendo que, tirando o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras, o Corinthians também lidera. Ué. Né? É. Se eu tirar os 3, lidera. A depender de quem a gente tira. Quantos precisam tirar para o São Paulo liderar? Vale bem? Desculpa fazer uma pergunta assim. Você tem de 13, cabeça? né? Não? São 13. Se tirar os 13 que estão na frente, o São Paulo lidera? É. É isso, gente. Tá? Mas se quiser, a gente empresta uns mundiais, umas Libertadores também, para todo mundo ficar igual. Começou. Isso. Então veja, o Corinthians basta tirar 3 e o Corinthians lidera.
Se tirar 2, o Palmeiras lidera. Se tirar 13, o São Paulo lidera. Sinal que o São Paulo não está muito bem. Não mesmo. Ô, Valio Bene, tirando os adversários, dá para liderar. Aliás, faça o seguinte, olha, não tem um juiz para mandar prender o Bolsonaro e o Lula, não? O resultado de 2018 foi, né, ali, meticulosamente preparado. Não, eu tenho autoridade para falar. Eu repudio a ditadura de qualquer vertente e repudio comportamentos ditatoriais de supostos caçadores da corrupção. Aqui não passa. Agora, vendo alguns salta-pocinhas que andam por aí, olha, Nicarágua, a gente muito preocupado com o nicaragüense, eu também estou e acho justo. Só que diante de um comportamento autoritário, de um juiz, de 2 juízes, de juízes, supostos caçadores da corrupção, aí se calam. Aí chamam garantias democráticas de impunidade. Pior, vem o candidato, defende um tribunal superior anticorrupção à moda do que se faz na Ucrânia e não recebe censura nenhuma. É democracia o que vocês querem? Ou vocês são daqueles que dão a vida pela democracia na Nicarágua? Em Cuba, na Venezuela, mas nem tanto no Brasil. Eu, onde quer que eu sinto o fedor da ditadura, pode crer que eu estou do outro lado. Inclusive da ditadura que se esconde numa toga. Que tem a cara de pau de justificar suas decisões dizendo, foram endossados pelo TRF4 e pelo STJ. Só que quando chega no STF, ele diz, não, ali aquilo não valeu. Hipócritas, abracem um critério. Esse caso do Eduardo Paes é exemplar da era do terror que o Brasil viveu. Era do terror que agora quer botar a faixa presidencial no peito. Pode acontecer? Pode. Tem tanta gente fazendo bobagem à volta que até pode acontecer. Escrevi sobre isso hoje. Com a minha concordância, obviamente não será. Falado? Falado.